Fala, aluno, beleza? Aluno, nessa aula de agora, vamos falar de cinética química, o estudo da velocidade das reações. Só que aí eu vou pedir muito a sua atenção pelo seguinte: esse momento é um momento de teoria, é um momento em que você precisa compreender os fenômenos. E aí eu te garanto que vai ficar muito mais fácil. Então, vamos lá falar desse estudo das velocidades. Bem, aluno, existem alguns fatores que vão ser responsáveis aí por uma reação ser rápida, ser lenta ou até não acontecer. Então existem fatores que a gente precisa analisar para entender as reações. Vou te dar um exemplo. Se você pega uma fruta e deixa ela no sol, então você deixa ela lá no sol, temperatura ambiente, ela vai amadurecer mais rapidamente. Então estamos falando de um fator que vai fazer com que a reação de amadurecimento acelere. Agora, se eu pego essa mesma fruta e guardo ela na geladeira, ao invés de deixá-la no sol, então nesse caso a gente tem fatores que vão fazer com que a reação demore mais para acontecer. Então a fruta ela vai durar bem mais. Então é importante entender que existem fatores que vão influenciar diretamente na velocidade da reação. Eu vou trazer aqui, de início, a gente vai falar sobre o que a gente chama de fatores primários. Bem, para você entender de forma clara, seguinte, aluno, para que haja uma reação química, precisa haver contato, tudo bem? Os reagentes, as substâncias dos reagentes, elas precisam encostar uma na outra para que elas reajam, para que forme produto. Então, isso é fundamental. O contato, lembra sempre disso, tem que haver contato. Então, esses fatores primários para que uma reação ocorra, a gente tem, primeiro, afinidade. Então, duas substâncias, elas precisam ter afinidade umas com as outras para que uma reação ocorra. Vou te dar um exemplo. Quando você fala das reações de combustão, vamos queimar o carvão, por exemplo, fazer um churrasco. Você tem o carvão e você tem o ar atmosférico. Quando você coloca o carvão na churrasqueira, o ar atmosférico, que tem o oxigênio, que é o nosso comburente, ele vai entrar em contato com o carvão, que é combustível. E esses dois caras têm afinidade. Então, já tem aí meio caminho andado para a reação acontecer. Então, esse é o primeiro fator, afinidade. O nosso segundo fator é o que nós chamamos de colisão efetiva, que é o seguinte: o carvão e o oxigênio, eles têm afinidade, mas se você pegar a churrasqueira, botar o carvão dentro e simplesmente deixar ele ali, ele não vai começar a pegar fogo espontaneamente. Deixa o carvão lá e pronto, começou. Não, isso não vai acontecer. Por que não? Porque eles têm afinidade, eles estão em contato, tá? O oxigênio está entrando em contato com o carvão, mas o contato, o choque, é não efetivo. Por quê? Porque o choque efetivo é o que forma produto. O choque não efetivo, a colisão não eficaz, ela não vai formar produto. Então, nesse caso, tem afinidade, show. E nós precisamos de colisões efetivas. Tá, mas qual que é o critério para uma colisão ser efetiva? A gente precisa de uma energia mínima, então a gente precisa com que essas substâncias, com que esses átomos, eles estejam em velocidade grande o suficiente para poder colidir e reagir. Então precisa de uma energia mínima. Vou te trazer aqui um exemplo claro. Para o carvão e o oxigênio começarem a reagir, o que você precisa fazer? Você precisa botar fogo no negócio. Aquela coisa de jogar lá o álcool, ou um álcool gel, ou usar um papelzinho com óleo, ou um pão velho com óleo, e você bota fogo, o que você está fazendo? Você está fazendo com que aquele calor liberado daquela combustão
forneça energia para que o carvão e o oxigênio fiquem mais agitados, comecem a colidir e aí sim, colisão efetiva. Vai começar a reação química. Aí é uma reação em cadeia. Por quê? Porque o carvão e o oxigênio colidem, liberam energia, porque a reação é exotérmica, a energia liberada vai aquecer mais oxigênio, mais carvão, a velocidade fica maior e eles começam a colidir, a gente tem aí então uma reação que vai acontecendo espontaneamente. Daí para frente, a própria energia liberada do meio é suficiente para continuar com que choques ocorram e a reação continue acontecendo. Tudo bem até esse momento? Tranquilo? Pois bem, aluno, além dessa energia mínima, a gente também precisa de uma orientação favorável. Eu peguei aqui, por exemplo, esse reagente. Ó. Eu tenho aqui uma molécula, vamos supor que seja uma molécula de H2. Eu tenho aqui uma molécula de I2. Então, eu tenho gás hidrogênio e eu tenho aqui o gás iodo. Então, aí vem os dois. Os dois vêm com uma velocidade alta, porque uma energia alta já é a mínima necessária e eles vão colidir. Aluno, na hora da pancada, na hora da colisão, pensa que são dois carros batendo de frente mesmo. Então quando aquilo bater, vai ter troço quebrando, vai ter pedaço de um embolando no do outro. Isso. Lembra desse momento, tudo bem? Nessa hora, na hora da porrada, em que os átomos estão vindo e estão batendo de frente um com o outro, na hora da pancada, a gente para. Pausa. Na hora da pancada, pausei. Este momento aqui tem nome. E o nome dele é complexo ativado. Peraí, o que é o complexo ativado? É o momento da porrada, é o momento da pancada. É quando os dois átomos dão uma pancada um no outro e separa ali no meio da porrada. Isso é o complexo ativado. O que está acontecendo neste momento? Seguinte, nós não temos mais os reagentes, já quebrou tudo, tá? Essa ligação aqui, ó, já quebrou, tá? Quebrou. E nós não temos ainda o produto. Então, ó, reagente, eu não tenho mais. Não tenho mais reagente, acabou. Produto, eu não tenho ainda. É o meio da reação, é onde eu não tenho mais o reagente e eu não tenho ainda o produto. Isso é o complexo ativado. Lembra, ligações estão sendo quebradas, novas ligações estão sendo formadas. Então, depois do complexo ativado, depois que dá essa pancada, que a orientação for favorável, porque se vier um em pé e vier o outro deitado aqui, ó, não vai acontecer, vai bater e vai voltar, porque orientação desfavorável. Aqui não, os dois vieram direitinho, tufo, de frente, pronto, complexo ativado. Terminou o complexo ativado, ligações foram formadas, velhas ligações foram quebradas. Cada um foi para o seu lado na forma de HI, de ácido iodídrico, um hidrácido inclusive. Então, ó, H2 mais I2, se eu tiver uma energia suficiente, se eu tiver orientação favorável, esses dois já possuem afinidade, eles vão bater um no outro, vão formar o complexo ativado e no final eu vou ter produto. Aluno, ficou claro esse início? Para haver reação tem que ter contato. Esse contato dá para ser de qualquer jeito? Não. Orientação favorável e tem que ter uma energia mínima. É claro que tem reações que ocorrem com energia menor, outras precisam de mais calor. Então, entenda isso. Essa energia vai implicar diretamente na velocidade da reação. E aí, a gente entende aqui agora de alguns fatores secundários. Fatores primários: afinidade, colisão efetiva. Fatores secundários: temperatura. Olha só, você consegue entender agora por que a temperatura influencia na velocidade da reação? Simples. Se eu tiver uma temperatura maior, os átomos, as moléculas, vão absorver essa energia e vão ficar mais
agitadas. Se elas estão mais agitadas, elas vão viajar aí, elas vão se mover com uma velocidade maior. Com velocidade maior, a porrada é mais forte. Se a porrada é forte, a reação ocorre mais rapidamente. Então, quando você quer acelerar uma reação, aumenta a temperatura. Quando você quer retardar uma reação, você diminui a temperatura. Exatamente por isso. Associa, então, o calor lá na mudança de fase. Lembra? Fusão. Lembra? Quando a gente falava da ebulição, quando a gente falava da sublimação, quando a gente falava da condensação. Estão lembrados disso? Era uma relação de temperatura. Você tinha lá as moléculas, elas recebem calor, ficam mais agitadas, mudam de fase. Ficam mais agitadas, mudam de fase. Então você já entende que a temperatura agita as moléculas no meio. Mais agitadas, mais vezes elas se colidem, com mais energia, mais rápida será a reação. Por quê? Porque vai haver mais formações de complexo ativado, que é o momento em que o reagente está se transformando em produto. Não é mais reagente, não é ainda produto, é o meio da brincadeira. Ficou claro o fator temperatura? É assim que ele influencia. Um outro fator que é o fator concentração. Aluno, também ficou tranquilo. Não precisa aí que haja choque, contato. Olha só, se eu tenho uma concentração alta, quer dizer que eu tenho muito reagente. Então eles vão estar se batendo o tempo todo. A chance de formar complexo ativado é muito maior, porque eles estão se batendo o tempo inteiro. A concentração é grande. Se eu tenho uma concentração pequena, nossa, eu tenho um reagente aqui no canto da tela, eu tenho um outro reagente aqui nesse canto. Pensa comigo. Aí esses dois vêm aqui, aí eles... Ah, meu Deus, não tinha energia suficiente. Aí vai um para cada canto. Aí eles esquentam mais um pouquinho, aí eles voltam um pouco mais rápido. De novo não deu. Agora, se eu tenho um monte aqui, eles estão se batendo o tempo todo, pronto. Maior é a chance de complexo ativado, mais rápida vai ser a reação em menos tempo. Então, fator temperatura, fator concentração, de boa até aí? Ficou claro isso? E aí, o nosso fator superfície de contato. Lembra? A superfície de contato é a área que a gente tem para que esses caras se encontrem, para que eles colidam. Quanto maior a superfície de contato, então maior a área que eu tenho, mais a chance de contato, mais rápida é a reação. Vou te dar um exemplo simples. Quando você fala aqui de superfície de contato, é só você pensar em um comprimido, por exemplo. Pode aparecer para você em prova em relação a medicamento. O comprimido inteiro, quando você bebe ele, o que vai acontecer? Dentro do seu estômago, você tem lá suco gástrico em contato com a parte externa do comprimido, superfície de contato. Se eu uso o comprimido todo triturado, o meu suco gástrico ele vai ter contato com partes internas do comprimido que ele não teria se o comprimido estivesse inteiro. Então, quando eu trituro o comprimido, eu aumento a superfície de contato. Pensa numa fruta, para estragar mais rápido. Como é que você faz para acelerar o processo? Você pica ela bem, bastante pedacinho pequenininho, então uma maior quantidade de pedacinho, por quê? Você está aumentando a superfície de contato, e aí você põe no sol. Pronto, você aumenta a temperatura. Beleza, estraga rapidinho. Se você quer que ela dure, o que você faz? Mantém ela ali empacotada direitinho, com a casca, bonitinho, e coloca ela na geladeira. Tá resolvido também o seu problema. Ela vai demorar mais a estragar. Entendeu essa relação? Lembra, é entender os fenômenos. É pegar o fenômeno aí da sua casa, no seu dia a dia, é entender por que um medicamento líquido ele tem um efeito mais rápido do que um comprimido. Entre o comprimido e aquele outro comprimidinho que tem uma gelatina cheia lá dentro de bolinha, é mais rápido. Por quê? Aquelas bolinhas, superfície de contato maior. Quando você toma a gelatina, dissolve rápida e as bolinhas espalham no seu estômago. Ação mais rápida. Superfície de contato. Então, fica ligado quanto a isso. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Lembra, inclusive, de superfície de contato? Quando a gente fala das vilosidades lá do intestino, né? Que ele tem lá aquelas vilosidades, aquelas
aqueles morrinhos, exatamente por quê? Para aumentar a superfície de contato. Tá ligado nisso? Tranquilo? Ficou sossegado? Então lembrem o que é complexo ativado. Não esquece, complexo ativado é o momento em que a coisa está acontecendo, é o boom da parada. Dentro dessa linha, então, ó, afinidade, colisão efetiva, ficou claro. A gente tem o conceito gráfico. Eu vou mostrar para vocês graficamente como que uma reação então acontece. Vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou ter aqui, ó, energia e caminho da reação. Presta atenção nisso que é importante. Então, toda vez que aparecer um gráfico, foca nisso. Energia e caminho da reação, tá? Então, o que os eixos estão me indicando? Nesse caso, eu tenho aqui o meu reagente. Então tá aqui. Esse meu reagente tem uma entalpia, lembra? Entalpia, quantidade de energia, calor, igual a X. Então meu reagente tem entalpia X. Mas para que a reação ocorra, eu preciso que ele atinja uma quantidade de energia Y. Porque esse Y é a energia mínima para que haja complexo ativado. Aqui, ó, eu preciso de uma energia mínima. É exatamente esta energia aqui, de X até Y, que eu vou precisar. Então, imagina que X seja 10 e Y seja 30. Então eu preciso adicionar 20 de energia para que a colisão ocorra, forme complexo ativado e aí sim eu tenho a formação do produto. Não confunda, nesse caso eu relacionei, claro, dá para relacionar, a entalpia do reagente é X. A entalpia do produto, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A entalpia do produto é Y. Então, ó, se a entalpia do produto é maior do que a do reagente, estamos falando de uma reação endotérmica. Isso aqui é ΔH, ó. Beleza? Inclusive, ó, essa diferença aqui, ó, é o que você chama de ΔH, variação de entalpia, ó. Saiu daqui e foi para lá. ΔH, variação de entalpia. Ótimo, problema nenhum. Agora, para o meu reagente formar o produto, ele precisa de uma energia mínima, que é o complexo ativado. É a entalpia do complexo ativado. Beleza. Quanto de energia eu vou ter que adicionar? Então, ó, eu tinha dito aqui, ó, X é igual a 10, Y é igual a 30. Então, entenda, qual que é a entalpia do meu complexo ativado? 30. Essa é a entalpia dele. Qual é a entalpia do reagente? 10. Entalpia do meu reagente. Beleza. Quanto de energia eu vou ter que adicionar para poder a minha reação acontecer? 20. Por quê? É o que eu tenho que adicionar. Então eu vou ter que sair do 10 para chegar no 30. Eu vou ter que adicionar 20 de energia para que a minha reação ocorra. Essa energia que você tem que adicionar aqui, ó, que vai valer neste caso 20, você chama, olha o nome, energia de ativação. É a energia necessária para ativar uma reação para que ela forme produto. Olha que fácil guardar isso. Então, a energia de ativação é exatamente o fogo que você coloca lá no álcool, aquele calor que o álcool está liberando na churrasqueira, ela é a energia de ativação. É a energia mínima necessária para que a gente atinja o complexo ativado. Ó que tranquilo isso. Então, é sossegado, desde que você tenha esse entendimento dos fenômenos. Tá vendo como é que o seu dia a dia está relacionado com isso? Então, se eu não atingir os 30, não vai acontecer a reação. Pronto, eu ponho na geladeira, acabou. Não deixo atingir. Resolvido o meu problema. Agora, se eu conseguir chegar nos 30, a minha reação começa a acontecer. O complexo ativado rola. Os caras já estão se colidindo a ponto de rolar a reação. Então, o meu EA é a energia de ativação. Energia mínima necessária para a formação de complexo ativado. Pois bem, aluno, dentro disso não se esqueça. Se a minha energia de ativação for baixa,
a minha reação é rápida. Ela vai ser mais rápida. Como assim? Olha só, se eu precisasse, para atingir o complexo ativado, se a entalpia fosse 20, se a energia fosse 20, eu ia precisar colocar só 10. Se eu coloco só 10, eu atinjo mais rapidamente o complexo ativado. A reação é mais rápida. E dentro dessa linha, a gente fala do catalisador. O catalisador é uma substância que tem exatamente essa função, de acelerar a reação. Aluno, presta atenção. Ele não vai ser consumido na reação. Você vai colocar ele no reagente, ele vai aparecer no produto. Então o catalisador, ele não faz parte da reação. Ele não será consumido na reação. Ele vai entrar, vai participar, vai reorganizar, buscando caminhos alternativos para que a reação ocorra. Vou te dar um exemplo. Imagina duas pessoas lá que se gostam. Só que essas duas pessoas, elas têm vergonha de falar uma para outra. Beleza. Vai rolar complexo ativado? Essas duas vão se encontrar para reagir? Vai. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Só que às vezes precisa de uma quantidade de energia muito alta. Nossa, esses dois vão demorar pra caramba. Tá, a gente deixa a vida fazer, vai demorar muito, mas vai. Beleza? Ótimo. Só que aí tem o seguinte, imagina que eles têm um amigo em comum. Então tem os dois lá, você tem um amigo em comum que sabe que um gosta do outro. O que vai acontecer? Esse amigo em comum vai ser o nosso catalisador. Ele vai participar do negócio? Vai, até entra, ajuda, pega na mão de um, puxa do outro, joga uma piadinha, chama os dois para ir os três poder comer alguma coisa lá no shopping, lá comer um lanche, ele faz o papel. Mas na hora da reação, ele simplesmente sai fora e deixa a reação rolar. Inclusive aproveita aí, dá um print aí da tela, isso vai te ajudar, hein? Opa, voltei. Tranquilo, então? Ficou entendido o papel do catalisador? O catalisador atua diretamente aí. Ele, na verdade, o que ele vai fazer? Vou pegar um pincel de uma outra cor aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa energia aqui, e ele vai, beleza. Mudou. A entalpia do reagente do produto continua a mesma. O que aconteceu foi o seguinte, ele diminuiu a energia de ativação. Esse aqui, é o nosso novo complexo ativado. Te dar um exemplo. Tinta é muito comum. As tintas antigamente, elas demoravam para secar, né? Tinha lá o cartazinho, tinta fresca, né? Hoje em dia não mais. Hoje, rapidinho, a tinta seca. Por quê? As tintas têm catalisador. Aluno, ficou tranquila essa primeira parte? Então, entender os fenômenos, relacionar com o cotidiano, porque é isso que o Enem vai fazer. É isso que ele quer saber de você. Se você entende bem por que as coisas aquecem, por que resfria, a diferença dos medicamentos, medicamentos mais concentrados, menos concentrados, isso tudo vai ter uma influência direta onde? Na cinética química, no estudo das velocidades das reações. Então, aluno, espero que tenha ficado tranquilo para você. Qualquer dúvida, volta, assiste de novo. Lembra, tamo junto sempre, hein? E não esqueça, faça os exercícios. É fundamental para o seu sucesso. Valeu, gente. Fui!